Bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de fonética e fonologia. Na aula passada, você pode ver como o nosso aparelho formador ele é constituído, quais os órgãos que o compõem. Hoje nós vamos ver como esses órgãos se articulam, se organizam na produção dos sons da fala humana. O aparelho fonador ele é composto por três grandes sistemas: sistema articulatório, fonatório e respiratório. Aqui embaixo eu deixo o link para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nesses três sistemas. A articulação em si é o conjunto dos movimentos dos órgãos fonadores para a articulação dos sons da linguagem. A articulação é o processo de produção da fala. São todas as atividades da corrente de ar que ocorrem acima da laringe. No entanto, nós temos um som, uma única exceção de um som que é produzido na glote, que é a nossa glotal. Bom, esse ar que sai dos pulmões passa pela glote, encontra as cordas vocais, dando assim origem ao nosso som, da nossa fala. Esse ar, ele passa pelas cavidades supraglotais, ou seja, acima da glote, e indo até o trato vocal, que é o conjunto do trato oral e do trato nasal. A parte articulatória do aparelho fonador pode ser chamado também de ressonador ou caixa de ressonância. Essa parte articulatória ela é composta por 4 regiões, que são a faríngea, a cavidade bucal ou a cavidade oral, a cavidade labial e a cavidade nasal, que se divide em nasofaríngea e fossas nasais. Esses sons que o nosso aparelho fonador produz, eles são classificados. Bom, eles são classificados quanto ao tipo de constrição ou o modo de articulação ou ainda a maneira como esse ar passa pelos nossos articuladores. Essa constrição, por sua vez, é esse estreitamento que ocorre no aparelho fonador durante a passagem do ar na produção desses sons. Classifica-se também quanto ao lugar de articulação ou ponto de articulação, que é o lugar no trato vocal que é definido a partir da posição do articulador ativo em relação ao articulador passivo. E também classificamos os sons quanto a alguns aspectos, dos quais nós não vamos nos aprofundar. Aqui nós temos a classificação dos sons consonantais e dos sons vocálicos. Os sons consonantais, eles são classificados quanto ao modo de articulação, lugar da articulação, o vozeamento ou a sonoridade desse som, se ele é surdo ou é desvozeado, se ele é sonoro ou é vozeado, e também quanto à nasalidade ou oralidade. Os sons vocálicos, eles são classificados quanto a altura, a anterioridade e a posterioridade da língua, o arredondamento dos lábios, nasalidade e oralidade. Nessa produção dos sons, nós temos os falados, articuladores. São 2 tipos de articuladores, os ativos e os passivos. Os articuladores ativos, eles se movimentam ao longo desse processo de produção. Já os passivos, eles não se movimentam. Os articuladores ativos, eles modificam a configuração do trato vocal.
o passivo, por sua vez, ele não altera a configuração da cavidade vocal, né, do trato vocal, pois ele não se movimenta. Os articuladores ativos são lábio inferior, língua, o véu palatino, laringe e as pregas vocais. Já os passivos são lábio superior, os dentes superiores e o céu da boca. O véu palatino, por sua vez, pode atuar tanto como articulador ativo na produção dos sons nasais ou como passivo na realização dos sons velares. Bom, aqui nós temos que o nosso céu da boca nós tomamos como uma coisa só. No entanto, ele se divide. Na realidade, ele é um palato. Se divide em palato duro e palato mole. O palato duro, nessa parte inferior, no céu da boca, que vocês tocam, é duro. E o véu palatino, que é o palato mole, essa parte mais no final do céu da boca, que a gente vê um pouquinho mais suave. Nesse endereço aqui embaixo, vocês podem ver um pouco mais sobre os articuladores. A articulação dos sons, ela apresenta fases. Então, nós temos aqui que o som, ele possui 3 fases: inicial, medial e final. Isso todos os sons. No entanto, quando nós temos uma sequência sonora, no caso, 2 sons sendo articulados juntos, nós podemos ver que na fase inicial, nós temos a fase medial e nós temos a fase final. Nessa fase final, ocorre a sobreposição do inicial, do final do som anterior e do inicial do som sequente. No caso, nós temos o S, que é produzido. Aqui nós temos, se vocês prestarem bem atenção, esse espaço é correspondente à nossa boca. Então, aqui seria o movimento feito pela nossa língua. Nesse início, nossa língua está em posição inicial de repouso. No ato do início da produção ela sobe, alcança a fase medial na sua produção total, sonora total, e se não tivesse nenhum som, ela voltaria ao repouso. No entanto, nós vimos que aqui tem um outro segmento sonoro, no caso, o O. Então, nós temos o overlap e a língua se posiciona para pronunciar, para a realização da vogal, chega ao seu final até a fase de repouso. Esses sons, eles possuem graus de constrição. No caso, nós temos sons oclusivos, onde o fechamento é total, os fricativos, onde o fechamento é parcial, sai com uma fricção audível, e os ressoantes, onde o som ele se realiza sem nenhum obstáculo. No caso aqui, exemplo, nós temos a oclusiva que se realiza com uma oclusão total. Já o fricativo, ele possui uma oclusão parcial, onde o ar sai com uma fricção audível. No caso das ressoantes, o ar passa livremente sem nenhum problema, como é o caso das vogais, U, A, O, O. Então, essa nossa produção sonora pode apresentar também coarticulação, que é o fenômeno que envolve a articulação simultânea de 2 ou
de dois sons ou a sobreposição de características articulatórias desses sons próximos. Vejamos um exemplo de coarticulação. Nós temos a dupla articulação, onde há o duplo fechamento simultâneo de consoantes. Ou, então, de oclusivas e fricativas, como é o caso. Temos também a articulação secundária, que ocorre com base no efeito do segmento que vem próximo. Então, um segmento influencia na realização do outro. Aqui nós temos o exemplo. Sopa. O san, ele é produzido com os lábios mais estendidos. No entanto, por influência da vogal O, que é arredondada, a realização do san, ele já passa a ser mais arredondado para se adequar à vogal seguinte, quer dizer, no segmento adjacente. Essa é a articulação secundária e a realização do san na sua essência, que é com os lábios estendidos, seria a articulação primária, sem a influência de nenhum outro som que está próximo. Na realização da palavra sala, nós podemos ver que esse san se realiza sem nenhuma interferência dessa vogal. Bom, por enquanto, é isso que nós temos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, retorne os slides. E até mais, até a próxima aula.